Fala que a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Talvez durante o seu dia você não teve muito tempo, né? Mas às vezes a gente fica muito ocupado com algumas coisas e não conseguimos tirar um determinado tempo para ficar somente com o Senhor. Às vezes nós estamos ocupados, trabalhando e acabamos não conseguindo dar 100% da nossa atenção ao Senhor. Só que agora é hora de você se desprender de tudo que você estava fazendo. É hora de você deixar de lado aquilo que estava te preocupando, aquilo que possa tomar a tua atenção, para você dedicar este tempo somente para o Senhor. Eu creio que nessa noite Ele tem uma palavra para você. Porém, você precisa estar com o coração aberto para recebê-la. E você também precisa estar disposto a entregar tudo ao Senhor. Não há nada na terra que você tenha que desejar mais do que o Senhor. Então que nessa noite você venha gravar essas palavras no seu coração, que você venha tirar esse tempo para estar só com o Senhor, para que você venha desejar Ele mais do que qualquer outra coisa. Aqui mesmo fala que Ele é o nosso refúgio, então que você torne o Senhor o seu refúgio também a partir de hoje, amém? Senhor, obrigada por essa noite, obrigada por mais este culto. Que o Senhor venha falar aos nossos corações e que nós venhamos estar atentos para receber aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, amém. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio
ao que está sentado no trono de glória. no trono E ao Cordeiro Santo, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra a ti, Jesus. seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, Seja a honra, seja toda a glória, seja a glória, todo o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, Jesus. Nós declaramos poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia, Por ti, minha alma anseia pelo meu amado. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, somente por ti, Jesus. Aleluia. Mais profundo do mar, nos mais altos céus, e mesmo se o medo chegar, tu estás comigo, nunca esteve longe de mim.
te pertence, e o meu coração te pertence. Meu coração te pertence, e o meu coração te pertence. Mais profundo do mar, nos mais altos céus, eu sei que eu posso te encontrar. Mesmo se o medo chegar, tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. Meu coração te pertence, meu coração te pertence, e o meu coração te pertence, e o meu coração te pertence, Jesus, e o meu coração te pertence, e o meu coração te pertence. Eu sou teu, e o meu coração te pertence, o meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. E o meu coração te pertence, meu coração te pertence, ó meu amado. E o meu coração te pertence, e o meu coração te pertence. Nós declaramos ao Senhor Jesus: o
coração te pertence, e meu coração te pertence, é somente teu. E o meu coração te pertence, e o meu coração te pertence. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, o nosso coração é de Jesus, amém? O nosso coração é somente dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, que isso seja uma verdade na nossa vida, amém? Que o nosso coração, a nossa vida pertença a Jesus, seja somente dele. Eu gosto muito desse louvor porque é muito profunda a letra. A gente dizer que o nosso coração pertence ao Senhor é dizer que a gente está entregando tudo ao Senhor, as nossas emoções, as nossas vontades. Então, que isso seja uma verdade na sua vida e na minha vida, que a gente possa trazer a realidade daquilo que a gente declara ao Senhor, que o nosso coração é dele. Então nós não precisamos temer, nós não precisamos fugir, porque o Senhor sempre vai estar do nosso lado, amém? Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta aí em Gênesis 1. Gênesis 1. Eu queria, antes da gente ler a palavra, orar com você, amém? Então feche seus olhos aí na sua casa para nós orarmos, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça pela sua bondade, pela sua misericórdia. Como nós declaramos aqui, o nosso coração é teu, Jesus, o nosso coração te pertence, Pai. A nossa vida é tua, nós somos teu. Então que nessa noite o Senhor possa falar conosco, Pai. Que o Senhor possa trazer a realidade à tua vontade, Pai. Que a palavra do Senhor venha cair numa terra fértil. Que aqueles que estão aí nos lares, Pai, nas casas, que o Senhor possa tocar, o Senhor possa ministrar, e que a verdade da sua palavra venha nos trazer, Pai, para a realidade do Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos graça pela tua misericórdia, por esse dia, pela tua bondade. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos acompanhar comigo aí, queridos. Gênesis 1, versículo 28. 27. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aí eu quero que você vá comigo lá em Gênesis 2, verso 23, que vai dizer assim, versículo 23. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Aqui eu começo a entender, Deus tem me feito olhar muito para Gênesis, para olhar para o princípio, Bereshit, e eu tenho tirado grandes tesouros de Gênesis, porque a gente está vendo um tempo de restauração, a gente está debaixo de uma palavra de restauração. Então, para restaurar, você precisa saber o que você precisa restaurar. E restauração, como eu já disse aqui, não é Deus fazer algo novo. Restauração é o que já aconteceu, é o que já tem feito, e você dá o toque do Senhor lá, e você diz: olha, Deus, está rasgado, está quebrado, então eu quero que o Senhor restaure, porque o projeto original é esse, eu quero o projeto original. Então em Gênesis há o projeto original de Deus. Vai falar que por Eva, Adão comeu o fruto, eles caem,
são expulsos do jardim, mas no princípio havia um projeto original. E o que é esse projeto original? A gente leu aí em Gênesis 1, 28, Gênesis 2, 23. Deus vai falar assim: olha, crescei, multiplicai, e eu te dou a varoa aqui para vocês encher a terra, para vocês povoar. Deus está querendo dizer o que? Olha, o meu projeto é uma família. Porque antes do pecado, Deus não disse: olha, vocês não podem ter relações, eu não quero que vocês não tenham descendência. O projeto de Deus para Adão, para Eva era: olha, eu quero que vocês fiquem juntos, que vocês cresçam e vocês se multipliquem. Então que vocês povoem o Éden aí então. Porque eu quero uma família, eu quero constituir uma família aqui no jardim, eu quero fazer parte dessa família, eu quero crescer com vocês, eu quero ver aí os meus netos crescendo aí no Éden. Então, Deus constituiu ali Adão e Eva para constituir uma família, para ter uma família. Então o projeto de Deus é a família. A família é um projeto de Deus desde o princípio. Então, se você não entende isso, está entendendo agora. A família desde o princípio é um projeto de Deus. E qual é o conceito de família? Fui pesquisar qual é o conceito de família. E família, o conceito de família é a união de pessoas que possuem laços sanguíneos de convivência e baseados no afeto. Então é a união de pessoas, seja sanguínea, seja de afeto. É a união. E eu falei, qual é o conceito de união? E união é a ação de unir, de ligar, de tornar um só. Então a família é uma união de pessoas que unem suas vidas para se tornarem um. E o que eu comecei a entender, Deus abençoe. O que eu comecei a entender, nós somos a família fluir das águas, assim como nós somos um. Então, tá tudo ligado, tá vendo? Família fluir das águas e somos um, quer dizer que uma família precisa ser unida. O nome do grupo de jovens, Somos Um, não é à toa. O pastor sempre declarar que nós somos uma família não é à toa, porque é um projeto de Deus. É algo que Deus constituiu aqui na terra para que nós provássemos, porque era bom, porque tudo que Deus criou é bom. Deus fez o homem, Deus fez a criação, Deus fez o céu, Deus fez a terra, Deus fez o mar. E tudo que Deus criou é bom. E a família é um projeto, um presente de Deus abençoado, que Ele nos entregou para que nós cuidássemos, para que nós cultivássemos, para que nós amássemos. Só que o homem, quando caiu, começou a perder muita coisa. E um conceito que a gente vê hoje que está perdido é a família. Eu comecei a assistir na TV um canal lá que é ID, Investigação Discovery, eu acho que é isso. E lá só passa esses casos assim, de crime. E a maioria dos casos, na verdade todos os casos ali, são familiares, onde eles começam a investigar e sempre o maior suspeito é alguém mais próximo. Ou é o tio, ou é a mãe, ou é o pai que cometeu o crime contra o filho, ou o filho que matou o pai. Hoje eu vi um caso de uma filha de 15 anos que matou o pai e a mãe, fez a cabeça do seu namorado e matou o pai e a mãe. E olha que calamidade, é um caso recente, não é um caso longe, é um caso recente. Então assim, algo que não dá para acreditar. E uma coisa que Satanás roubou e está roubando de muitas pessoas é a família, é a essência do núcleo familiar. Porque do núcleo familiar que vai dizer muita coisa sobre mim, quem eu sou, o que eu planejo ser, né? Muitas pessoas inconscientemente pegam manias da mãe, do pai, recebem palavras que são declaradas, né? Porque a nossa palavra tem poder, então aquilo que os nossos pais liberam sobre nossas vidas tem um grande poder. Então a gente pode olhar para o lado e ver que o núcleo familiar é um núcleo corrompido. É difícil você achar uma família bem estruturada, onde o pai e a mãe seguem os princípios de Deus, onde os filhos querem seguir os exemplos do pai e da mãe, onde há uma cumplicidade familiar. O que a gente tem visto desde o começo da pandemia aí, é que aumentou
o índice de divórcio porque as pessoas não se suportam mais. As pessoas, a família se tornou algo algo ruim, na verdade. Eu já vi até alguns posts de algumas pessoas que dizem que não quer ter filho, que romantizam muito essa questão de ter filho, porque não é isso, é só dor de cabeça. Então, assim, as pessoas estão criando cada vez mais uma concepção de família muito contorcida, muito feia, e elas não querem viver isso, porque sofreram na família. Só que a família é um projeto de Deus, que Satanás agarrou nas mãos e a gente não tá enxergando isso. Nós precisamos entender que o núcleo familiar precisa ser um alicerce saudável e de vida de Deus. E nós precisamos começar a olhar para o lado, começar a entender aquilo que o Senhor fala conosco. O Senhor na palavra dele a todo momento vai nos chamar de filhos, de cordeiros, de herdeiros. Então o conceito de família está no coração de Deus, porque se Ele nos chama de filho, Ele é nosso Pai, e o Pai denota que é uma família. Nós somos parte da família de Deus. Então nós precisamos entender isso, que família é um projeto que está no coração de Deus, para que nós venhamos vivenciar de forma saudável. Nós precisamos entrar nesse ambiente de Deus familiar. Nós precisamos começar a enxergar a nossa família como um presente de Deus, como algo que o Senhor nos deu aqui na terra para nós cuidar, cultivar, semear bênçãos de Deus. E é isso que o Senhor tem me feito enxergar nesse tempo. E olhando na palavra, você vai ver que Deus começa a falar com os pais. Ele, olha, eu quero... É um Deus geracional, né? O sacerdócio virou sacerdócio geracional. Então era sacerdote, o filho seria sacerdote. Então o pai era rei, o filho seria rei. Você vê que Deus começa a trabalhar na palavra, querendo restaurar princípios. Não, olha, semeia no seu filho. Então eu quero que o seu filho perpetue aquilo que você tem feito. Eu não sou pai ainda, mas eu vejo como o sucesso de um pai ele vê que o filho dele está levando o legado que ele semeou. Então é muito lindo. E eu vivencio isso com meu sobrinho. Tem coisa que eu faço, eu falo com ele, que ele começa a pegar gosto, e eu falo assim: eita, que bênção. Meu sobrinho, eu fico feliz de falar isso. Foi eu que ensinei ele a falar bênção para mim, para minha mãe, que é a avó dele, para minha irmã e para a mãe dele. Então, assim, isso me deixa muito feliz de entender de que se há bênção nisso, então eu estou ensinando algo abençoado para ele, para que um dia ele lembre e faça com o filho dele. Então eu entendo que é isso que Deus, através da sua palavra, quer nos mostrar, que Ele é um Deus geracional. Então é de pai para filho. Então aquilo que a gente semeia, os nossos filhos, a nossa posteridade, a nossa família é quem vai acolher. E a gente precisa entender isso, aquilo que o Senhor está fazendo, porque os corações estão corrompidos. Os corações dos pais, os corações dos filhos estão corrompidos. E eu queria que você abrisse comigo lá em Malaquias. Você vai em Mateus e volta um livro, Malaquias. Malaquias 4. Malaquias 4, versículo 4 vai dizer assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Herobe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha o que o profeta Malaquias vai declarar. Olha, eis que eu vou traduzir aqui, eis que vem o tempo onde os pais têm que se converter aos filhos e os filhos aos pais. E o que me chama a atenção aqui
é que a primeira conversão vem dos pais aos filhos, para os filhos aos pais. E isso me dá a entender que é uma semente. É isso que eu estou dizendo. Deus é um Deus geracional. Então, a conversão do coração tem que ser dos pais primeiro aos filhos e depois dos filhos aos pais. Porque a gente só vai colher aquilo que a gente planta. Como é que eu vou querer revogar algo numa terra que eu não semeei? Como é que eu tenho um vaso de planta, eu quero que nasça rosas ali, sendo que eu não plantei, que eu não semeei? Então, como é que nós pensamos em ter uma geração curada, uma geração futura, onde nós podemos ver homens e mulheres de Deus que têm os seus filhos como homens e mulheres de Deus, sendo que hoje não há semente para o futuro, sendo que hoje o coração dos pais não estão se convertendo aos filhos? Como é que o coração dos filhos se converterá aos pais? Então o que a gente precisa entender é: Deus é um Deus geracional e Ele quer que nós venhamos começar a semear, a mudar nossa mentalidade, a começar a entender com a visão de Deus, a olhar com a visão de Deus. Ele é Deus, aqui no versículo, Malaquias 4, versículo 4, vai dizer assim: lembrai-vos da lei de Moisés. Que Deus está falando, olha, lembrai-vos, restaurar a lei de Deus. E é isso que vai se perdendo com o tempo. Nós precisamos restaurar o conceito familiar, os valores, a lei de Deus. É para isso que o Senhor nos chama, para restauração de valores. Se nós estamos vivendo esse tempo de restauração, nós precisamos entender o que é primordial para ser restaurado. Porque às vezes nós pensamos em restaurar o nosso ministério, às vezes nós pensamos em restaurar bênçãos que talvez, palavras que nós recebemos e que não se cumpriram, mas há coisas mais primordiais que não desclassificam a importância de outras coisas, mas há coisas mais primordiais para ser restaurado. E uma delas é a nossa família. E uma delas é a semente que nós estamos semeando nos nossos lares. As palavras que estão sendo declaradas, as palavras que estão sendo ditas, as atitudes que têm sido feitas nos lares. Nós precisamos entender isso, que Deus é um Deus geracional e deve ser passado de geração em geração aquilo que nós deixamos. Nós precisamos deixar um legado bom para a nossa geração, para a próxima geração. As pessoas precisam olhar para trás e dizer: olha, eles semearam muito, eu vou semear mais ainda. E futuramente os jovens precisam olhar para trás e ver: olha, aquela geração semeou demais, então nós precisamos semear mais ainda. É isso que nós precisamos entender. Geracional. Então eu preciso fazer para que a minha geração receba daquilo que Deus está deixando. Nós precisamos deixar cravado, nós precisamos deixar exposto ali, preso no coração dos nossos familiares, dos filhos, a verdade de Deus, a lei de Deus, aquilo que Deus deixou para Moisés e que Ele queria que nós seguíssemos. Eu queria que você abrisse comigo lá em Salmos. Salmo 112. Salmo 112. Olha que tremendo isso. Salmo 112 vai dizer assim, 112, 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Presta atenção no versículo 2. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Então olha o que diz aqui: a sua descendência será poderosa, a geração do justo será abençoada. E olha que o salmista está declarando aqui, que aquele que tem prazer na lei do Senhor, nos seus mandamentos, a sua descendência que será poderosa. E olha o poder disso, não é? A palavra não está declarando que aquele que tem grande prazer nos mandamentos da lei de Deus, não está dizendo que ele será poderoso, mas sim a sua descendência.
Então, se eu sou alguém que carrega os princípios de Deus, a minha descendência será poderosa. Olha o caso de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aí você vai olhar para a história de Salomão, um homem muito sábio, um homem que teve grandes riquezas. Vinham pessoas de outras províncias, de outros países para falar com Salomão. Mas será que foi tudo pelo esforço de Salomão, por tudo aquilo que Salomão semeou, ou por aquilo que Davi semeou na vida de Salomão? Por aquilo que Davi disse: olha, meu filho, eu quero te ensinar a lei de Moisés, então é isso aqui, isso aqui. Deus é um Deus poderoso. Deus é um Deus que, se você o clamar, Ele vai te responder. Deus é um Deus que, quando você for à batalha, se você consultar Ele se deve ou não, Ele vai te dar vitória. Então nós entendemos aqui que a geração será poderosa e abençoada. Olha o segredo aí, querido. Aquilo que você semeia, a sua geração vai receber. Então, automaticamente, aquele que não guarda, aquele que não tem prazer nos mandamentos da lei de Deus, a sua geração vai receber igualmente disso. E é por isso que por isso que você vai ver lá em Crônicas, você vai começar a ler Crônicas, e você vai ver sobre reis, e você vai ver que havia uma descendência, e grande parte da próxima descendência, quando um rei era mau, o seu filho era mau, ia se perpetuando isso. Poucos casos de que você vê que o filho foi diferente do pai, de que o filho agiu diferente. Então, aquilo que nós semeamos nos nossos lares, para quem está mais próximo, possivelmente vai declarar o que futuramente vai acontecer. É por isso que Deus fala: olha, a maldição ela vai até a 4ª geração. Porque vai passando, e se não for quebrada, vai se perpetuando, vai se perpetuando, e vai se perpetuando. E de geração em geração vai tendo um povo amaldiçoado, um povo que não vive debaixo da vontade de Deus, um povo que não tem prazer na lei de Deus. Porque na verdade, o lindo disso olha o que vai dizer aqui: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem prazer. Os mandamentos de Deus não pode ser um peso para nós, e sim um prazer de poder fazer a vontade de Deus. A lei de Deus, os mandamentos, tem que ser um prazer para nós seguirmos. Então Deus diz que eu devo fazer isso aqui é um prazer para mim. Deus, é um prazer fazer a tua vontade. O problema é que a gente declara: o teu prazer e para a tua vontade eu existo. Só que quando na verdade fazer a vontade de Deus se torna um peso, um fardo, é difícil, e eu não quero, não dá para viver assim. Ou a gente começa e deixa de ter prazer naquilo que nós começamos a fazer para Deus. Só que por isso que nós precisamos se lembrar dessa palavra: a lei do Senhor, a vontade dEle tem que ser um prazer para mim, para que na minha geração, para que na minha casa haja prazer em fazer a vontade de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver isso, que a nossa posteridade vai viver tudo aquilo que nós estamos semeando. Nós precisamos gerar um ambiente de honra, para que a nossa família possa ver a imagem e a semelhança de Deus e ter prazer em fazer também. Nós precisamos gerar esse ambiente de honra a Deus, de prazer em Deus, para que aqueles que estão mais próximos de nós possam ter prazer em fazer também. Porque nada é melhor do que o exemplo. A gente pode até falar, a gente pode ser bom em discurso, eu sou muito bom em discurso, em dizer, mas o que convence mais, além do Espírito Santo, claro, acima do Espírito Santo, não, abaixo do Espírito Santo, é a nossa atitude, o nosso exemplo. Porque a gente pode até dizer: olha, isso e aquilo, faz isso e aquilo, mas a gente aprende mais com exemplos. E é por isso que a palavra de Deus é repleta de exemplos, porque é com o exemplo que a gente aprende. Então a gente entende que se nós formos um exemplo bom para os nossos familiares, para os mais próximos, é isso que vai trazer a mudança. Eu queria que você abrisse em outro texto comigo. Eu queria que você abrisse lá em 2 Reis. 2 Reis 2.
O pastor ministrou sobre isso. Eu queria ler aí, quando Elias está com Eliseu e ele vai ser levado. Vamos ler aí, a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: ficai-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas estavam em Betel e saíram. Eliseu lhe disseram: peraí que eu me perdi aqui. Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? Ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Versículo 7. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, e se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo o separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. O pastor ministrou aqui sobre distração. E olhando para o exemplo de Elias e Eliseu, isso já é óbvio. Se Eliseu tivesse distraído, se Eliseu tivesse distraído com os carros, com os cavalos de fogo, ele não receberia a porção de filho, a porção dobrada. Então o que nós precisamos entender para restaurar aquilo que nós temos perdido, o conceito de família, nós precisamos deixar de se distrair com as coisas desse mundo. Porque se nós estivermos se mantendo distraídos, nós não receberemos a porção. E parando para pensar nisso, como Eliseu, quantas porções de Deus nós não temos recebido por estarmos se distraindo muito fácil? Quantas porções você não tem recebido, e talvez o seu filho não tenha recebido, e talvez a sua família não tenha recebido, porque você não tem se posicionado, pelo contrário, tem se distraído com outras coisas. E o engraçado é que dá-se entender, obviamente, que os cavalos, o carro de fogo, foi tudo mandado por Deus. E Deus nos prova para que a gente entenda onde está o nosso coração. Se o coração de Elias estivesse nos sinais das maravilhas, de Eliseu estivesse nos sinais das maravilhas, ele ia perder aquilo que ele tanto queria, a porção dobrada. Mas ele entendeu: não, eu não posso estar distraído, eu preciso estar concentrado naquilo que o mestre me disse, naquilo que Elias me disse. Então eu não posso me distrair. O problema é que Deus diz coisas a nós e nós ouvimos: não, ok, a condição é essa, eu tenho que me manter firme no propósito, amém. Só que aí passa um tempo e nós se distraímos, e nós abandonamos, e nós se esquecemos, e nós tornamos a destruir aquilo que nós construímos com tanto suor. Então, queridos, entenda isso. Não se distraia, porque talvez sua família, sua descendência esteja perdendo muitas porções
estejam perdendo muitas coisas porque você está se distraindo, porque você está olhando para o céu, porque você está com foco em tantas outras coisas, quando o seu foco deveria ser o autor e consumador de todas as coisas. Então tenha foco em Deus, não se distraia com aquilo que até Deus mesmo tem colocado ao seu redor para que Ele saiba onde está o seu coração. E sabe o que eu comecei a parar para refletir? Eu vou compartilhar aqui, mas é sem estudar muito a fundo. Mas eu comecei a pensar na vida de Jó. Creio eu que Deus só deixou aquilo acontecer porque Ele queria saber onde estava o coração de Jó. Mas por quê? Porque o pastor até me deu algo quando eu ministrei aqui, que ele falou: olha, Deus vai falar que Jó vai dizer que conhecia Deus só de ouvir falar. Então Deus não conhecia mesmo quem era Deus. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas Jó era um homem íntegro, um homem reto. Então creio eu que Deus falou assim: olha, vai lá então, pega nele. Porque Deus queria, falou: olha, vamos ver se o coração de Jó mesmo está heresias aqui, tá? Mas eu vejo que assim, parando para visualizar isso, penso que talvez Deus ficou pensando assim: não, eu vou mandar lá, permitir que Satanás haja ali na vida de Jó, porque eu quero ver se ele vai estar distraído, se ele vai se distrair. E pelo contrário, Jó passou por cima da tempestade e conheceu mais a Deus do que ele conhecia, e soube mais quem era Deus, porque a aprovação da nossa fé produz um caráter aprovado. Então aquilo que nós vivemos em Deus, as nossas provações, as nossas batalhas, as tempestades e até mesmo os carros de fogo vão produzir em nós um caráter aprovado em Deus. São as provas que vão dizer: olha, onde está o seu coração? Não, o seu coração realmente está em Deus, porque você passou na prova dando glória a Deus. Nós precisamos entender isso, querido, que talvez nós estamos perdendo muitas porções por estarmos distraídos. E quem está distraído não constrói medidas exatas. Vamos olhar para a vida de Noé. Se Noé tivesse se distraído, as medidas exatas que Deus pediu para a construção da arca, ele não teria feito segundo aquilo que Deus disse. Mas Noé não se distraiu com as vozes ou com aquilo que estava ao seu redor. Talvez pessoas ficavam na vida de Noé: olha, você não está louco, o que você está fazendo? Não chove, como é que você está falando que vai chover e que vai vir um dilúvio que vai matar todo mundo? Que loucura é essa? Pessoas distraídas não constroem medidas exatas. Pessoas distraídas não fazem exatamente aquilo que Deus pediu. Pessoas que estão se distraindo vão perder a essência daquilo que Deus declarou. Nós precisamos despertar para os projetos, para as vontades de Deus. Algumas coisas Deus está mandando para nos provar, para saber onde está o nosso coração. Eu queria abrir mais um texto com você. Eu queria que você abrisse lá em Marcos 3. Marcos 3, no versículo 27, vai dizer assim. Vamos ler o 26. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a casa. O que está querendo dizer aqui no versículo 27? Que o reino dividido ele não prospera. Então Satanás não vai roubar os bens do valente, o inimigo não vai roubar os bens do valente sem antes o amarrar, e assim o amarrando, entrar na sua casa e roubar os seus bens, roubará a sua casa. Então, queridos, Satanás não vai agir na sua vida se você não der brecha. Satanás não vai ter legalidade na sua vida se você não tiver dado brecha a ele. O inimigo não vai te pegar se você não ter dado liberdade para ele. Eu ouvi, isso é muito real, porque
quando a gente foi na escola de profetas, eu lembro que o apóstolo Léo foi levar não sei quem lá em São Paulo. Ele disse que ele foi roubado. E ele veio no carro pensando assim: mas o que eu fiz? Aonde está a legalidade? Onde eu dei legalidade para que acontecesse isso? E eu falei: que tremendo isso, né? O cara quer saber aonde ele deu legalidade para que fosse roubado. E eu comecei a entender isso. Tem coisas na nossa vida que acontecem porque nós estamos dando legalidade. E a gente culpa a Deus. Não, mas tinha que acontecer, foi vontade de Deus. Tinha que acontecer. Quando na verdade nós é que estamos dando legalidade para o inimigo agir na nossa vida. Trazendo para o contexto familiar, Satanás não vai agir na sua vida se você não der liberdade para ele. Então Satanás não vai agir na sua família se você não der liberdade para que ele faça isso. Satanás não vai roubar a sua casa se antes não amarrar você. Então primeiro ele vai fazer como sacerdote, para depois então pegar a família, a sua posteridade. Então tudo aquilo que Satanás faz na geração, ele começa no pai, ele começa no sacerdote, para que então a sua posteridade seja alcançada. E é isso que nós precisamos entender, essa mente que nós precisamos ter. Nós precisamos manter a nossa mente firme no Senhor, porque enquanto a nossa mente estiver aqui na terra, nós iremos continuar dando brecha para que o inimigo haja nas nossas descendências, na nossa família. E é isso que nós precisamos entender, queridos. Família é um projeto de Deus na sua vida e na minha vida. A família Fluir das Águas é um projeto de Deus, que nós não podemos deixar o inimigo agir. Nós precisamos estar firmes e constantes em Deus, porque o problema não é o quanto a gente faz, e sim a constância em Deus. Não é isso que vai dizer o quanto que você conhece de Deus, o quanto você faz, e sim a sua constância em Deus, o quanto você tem investido tempo com Deus e com a sua família. O investimento de tempo com a sua família é que vai fazer com que elas vejam em você a imagem e semelhança de Cristo. Você vai falar na sua palavra: olha, Paulo vai dizer, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, será que você pode dizer para a sua família: olha, família, me imita porque eu imito a Cristo, segue o meu exemplo? Aí será que se a sua família começar a seguir o seu exemplo, vai sair coisa boa? Será que sua família começar a seguir o seu exemplo, vai ser uma família estruturada, uma família bênção, uma família constante, uma família próspera? E é por isso que nós precisamos restaurar o conceito familiar no nosso meio. Eu entendo que nesse tempo que a gente está vivendo, o que Deus está querendo restaurar é a intimidade, e uma das coisas também é o conceito familiar, da gente entender que a proximidade tem que gerar mais amor e não ódio. Porque o que eu tenho visto em redes sociais é que a proximidade está gerando ódio nas pessoas umas pelas outras. Não aguento mais viver, as aulas não voltam para essa criança ir para a escola, o serviço não volta para que o marido vá trabalhar, passar 24 horas do dia com essa pessoa não está dando. Então assim, a convivência não está gerando mais amor, mas pelo contrário, está gerando ódio, está gerando repulso. E será que esse é o projeto de Deus? Deus criou o jardim lá e colocou Adão e colocou Eva lá e falou: crescer e multiplicar. Então eles iam viver o dia todo juntos, era quarentena total. Porque até então o homem não foi amaldiçoado. Então ele não ia ter que sofrer só do seu trabalho. Então ia ser tudo numa boa. Então era quarentena total para eles. E será que era o projeto de Deus com que Adão e Eva ficassem pensando assim: nossa, mas eu não aguento mais viver com a mulher, eu não aguento mais essas crianças, me dá uma ocupação, Deus, eu vou comer do fruto lá para mim ir embora desse lugar, para eu poder ter minha vida? Claro que não, querido. O projeto de Deus é que a gente tenha amor pela nossa família, amor pela nossa posteridade, pela nossa descendência.
É isso que vai perpetuar o nome de Deus. Aquilo que nós semeamos hoje. O nosso prazer na lei de Deus, que vai gerar nos nossos filhos, nos nossos familiares, na nossa posteridade, o prazer pela lei de Deus. Tudo aquilo que o homem semear, o homem vai colher. Então, querido, que você possa entender isso, que você possa abrir a sua mente para isso, que você possa amar a sua família. Você que está com a sua família aí do lado, olhe no olho dela e fala assim: olha, eu te amo. Para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, diga: eu te amo. Porque nós precisamos entender isso. Para alguém amar, ela precisa se sentir amada por Deus. Então, que você possa restaurar em Deus o conceito familiar, que é a união, que é o estar junto, é ser um. Ser um com Deus, ser um com a sua família, ser um com Jesus, com o Espírito Santo. E é uma junção que se perde e você não sabe quem é mais quem. Então, querido, que você possa viver esse tempo, que nós como família Fluir das Águas também devemos restaurar isso. Que não haja competição, que não haja inveja, que não haja em nós esse espírito de competitividade, de ciúmes, mas que a gente possa entender o conceito de família. E na família há briga, claro que há briga, mas há algo muito mais maior do que isso, que é o amor. Porque além das brigas, você se esquece do que aconteceu e convive, e não, eu tenho que passar por, então eu vou amar. E aí você esquece do que passou, e por isso que Deus diz que quer que nós sejamos como criança, que tem amor no coração, que não tem ódio, que não tem raiva, e quando briga, passa 10 minutos, está tudo bem. Nós precisamos restaurar isso. Você precisa restaurar isso na sua casa, e nós como família Fluir das Águas precisamos restaurar isso. O amor. Porque assim, com amor, com exemplo, que nós vamos conseguir ter uma geração abençoada, uma geração poderosa, como diz em Salmo. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Que essa palavra venha ter falado com você grandemente, que você tenha ouvido a voz de Deus, que você possa provar disso, que a palavra do Senhor possa ser gerada no seu coração hoje, amanhã e depois, para que a sua geração seja poderosa. Amém? Eu queria convidar você a orar. Feche seus olhos aí para nós orarmos. Amém? Pai, no nome de Jesus eu te dou graças por sua bondade, pela sua misericórdia. Deus, obrigado por essa palavra, por esse tempo. Pai, que seja gerada em nós essa vontade de viver a palavra do Senhor, que seja gerada em nosso coração, Pai, a vontade de fazer a Tua vontade, Pai. Que nós possamos começar a semear nos nossos lares, na nossa descendência, Pai, aquilo que nós queremos colher. Que nós possamos, Pai, começar a frutificar, Pai, mas também a semear, Senhor. Que no nome de Jesus nós possamos ter entendimento da palavra do Senhor, que nós possamos restaurar as coisas primordiais, Pai, que nós temos perdido, deixado para trás. Em nome de Jesus, que nós possamos voltar ao beriche, à essência, ao Gênesis, Pai, ao início, aquilo que o Senhor formou com tanto carinho, Pai, aquilo que o Senhor formou e disse que era bom e que era muito bom, que nós possamos olhar para trás e desejar, Pai, viver a essência do Senhor, que nosso prazer não esteja nas coisas desse mundo, mas sim na lei, na vontade do Senhor, Pai. Que o nosso prazer seja realmente viver a Tua vontade, fazer o Teu querer, no nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada e que Deus fale grandiosamente com você nessa noite ainda, amém? Deus abençoe.